sejam bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Você já sabe que nós temos um encontro marcado aqui todas as semanas no nosso canal 13, às quartas-feiras à noite. Você pode acompanhar sempre ao vivo e depois tem as nossas reprises durante a semana, não é? Diversos horários na nossa grade de programação. E tem mais, na nossa página do Facebook do programa Saúde Animal, você pode ver e rever os nossos programas dessa nossa nova temporada 2015, aqui com esse novo cenário, estão todos lá já para você acompanhar, ver quem passou por aqui até agora desde o início do ano. Então seja sempre muito bem-vindo, participe, você deve participar, deve, pelo Facebook, enviando as suas sugestões e tirando as suas dúvidas. Mais uma vez agradecendo, né, a idealização desse nosso projeto, que já estamos 9 anos com Saúde Animal no ar, graças à parceria com a Universidade de Marília, Medicina Veterinária da Unimar, Hospital Veterinário da Unimar e o professor Dr. Fábio Manhoso, que é o nosso coordenador geral aqui do programa Saúde Animal. Hoje, mais um assunto que chama a atenção, muitas vezes até por falta de informação, né, que nós, às vezes, pensamos entender, né, sobre a saúde do nosso animal. A medicina veterinária cada dia surpreende com as suas especialidades. Hoje nós vamos falar sobre oftalmologia veterinária. Você sabia que o seu animalzinho aí de estimação pode sofrer com problemas, né, que até então nós imaginávamos só nos humanos? E existem os especialistas para ajudar nesses casos. Prevenção e tratamento, certamente. Então, hoje aqui a gente recebe a doutora Cristina Mendes Batista Costa, ela que é lá da Cedivet, médica veterinária, gentilmente atendendo o nosso pedido, está aqui hoje para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a oftalmologia e a saúde dos olhos dos nossos animais. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu sou apaixonada, né? Me especializei, sempre quis ser veterinária desde a infância. E, na verdade, durante a minha residência, foi depois da graduação, que eu quis me especializar em oftalmologia, achei uma área bastante interessante. E, desde então, eu venho me dedicando a essa área. E a evolução, né, na área, especialmente na oftalmologia, é surpreendente, né? Então, pouco tempo a gente já consegue, certamente por meio da tecnologia e muita pesquisa, né, atenuar os problemas e prevenir, que é o mais importante, né, doutora? Ah, sim. Assim, a gente realmente precisa de bastante estudo, de conhecimento. Os olhos dos cães são diferentes dos olhos dos gatos, que são diferentes dos olhos dos bovinos e dos ovinos, enfim. Que são diferentes dos humanos. Então, realmente, a gente precisa ir aos poucos conhecendo e, claro, graças à tecnologia, né, vem surgindo equipamentos que nos ajudam na melhora do diagnóstico das doenças oculares e do tratamento das doenças oculares também. Que a questão é identificar o problema. Né? E aí, mais uma vez, eu sempre falo aqui, a parceria com o proprietário é fundamental, né? Porque ele pode relatar e quanto antes ele perceber alguma diferença, né? Então já buscar ajuda. Isso é fundamental. Fundamental. Não só isso, ele está disposto a cuidar, a tratar, porque não adianta a gente diagnosticar, indicar um tratamento, né? Se aquele proprietário não é dedicado, né? Então o sucesso do tratamento, da cura do animal, depende muito do proprietário também. Né? Exatamente. E, obviamente, nós estamos falando aqui de pequenos animais, né? Mas a doutora lembrou bem dos grandes animais de grande porte, que também são atendidos, né? Cada um com a sua característica e os seus problemas, né? Que exigem uma atenção especial. Isso, né? Cavalo tem bastante problema, ovino, né? Mas, claro que a gente aqui e, atualmente, a gente tem praticado mais em relação a cães e gatos mesmo. Muito bem, então vamos começar a entender um pouquinho, né? Nós temos, claro, que interesse pelos gatos e os cães especialmente, mas a doutora já adiantou, né? Muita diferença entre um e o outro. Isso praticamente tudo, né? Porque gato a gente fala que é uma coisa, né, totalmente misteriosa. Então exige também muito cuidado. Um veterinário, que é especialista em UTI, ele até é português. Sim. Ele fala assim, que os gatos são animais extraterrestres que vieram ao mundo para confundir a cabeça dos veterinários. Olha, nunca vi nada tão perfeito. É exatamente isso. De outro mundo. De outro mundo. Porque tudo neles... Mas são fascinantes também, fascinantes. Né? Então, é isso que eu falo, esse mistério que encanta. Gatos não são cães, né? São realmente espécies, embora carnívoros,
tem particularidades bem diferentes. Até personalidade, né? Então aí são coisas bem distintas, mas vale a pena tentar. Quem gosta de gato ou quem não gosta, vale a pena se aproximar. Olha, vamos começar então com algumas imagens, doutora, para a gente, por meio desses exemplos, né, já nós temos uma ideia do que realmente pode acontecer. Então vamos começar aqui com a primeira imagem. Então, essa imagem é a imagem de um traçado eletroretinográfico, né? A eletroretinografia é um exame que está sendo utilizado na medicina veterinária como principalmente um pré-requisito para a cirurgia da catarata. Então, o animal tem uma catarata e ele está cego e muitas vezes a retina não está funcionando. Então, ele tem duas causas de cegueira. Então, esse exame ele é fundamental para ser feito antes da cirurgia da catarata para saber se esse animal tem uma retina funcionante, as células fotorreceptoras estão capazes de captar a luz do ambiente. Ou seja, com a cirurgia ele pode voltar a enxergar? É isso, né? Então, se a gente faz esse exame, o animal tem catarata, a gente faz esse exame e a gente não tem esse traçado, se é um traçado normal, né? Se a gente não tem esse traçado, ele praticamente reto, esse animal não está apto a ser submetido a uma cirurgia de catarata. Então, a gente já exclui, porque se fizer a cirurgia num animal que tem, por exemplo, uma degeneração de retina, esse exame ele dá zerado, faz a cirurgia, mas o animal não volta a enxergar. Entendi. Então, assim, esse é um exame pré-requisito, né, um exame pré-operatório para a gente saber se a cirurgia vai ter sucesso ou não. A gente fala, quando pensa na catarata, já pensa numa idade avançada, a expectativa de vida dos animais, né, cada vez maior, longevidade, e até que ponto uma coisa está ligada à outra e até em que momento é possível recuperar a visão do animal? Então, existem algumas raças que realmente a catarata ela aparece na fase senil, né? Mas existem algumas raças, por exemplo, o Lhasa apso é uma raça que com 2 anos de idade apresenta catarata. Predisposição? Então, o ideal é levar o quanto antes no veterinário oftalmologista para saber se aquela catarata tem indicação cirúrgica, se é catarata, existem doenças que se assemelham à catarata e não são, né? E não há necessidade ou não há indicação de se fazer a cirurgia. Então, realmente, o ideal é levar no especialista para ele te esclarecer. É um caso cirúrgico? É catarata? Né? Ou é outra causa de cegueira? Né? Por exemplo, o poodle é uma raça que é muito comum ter catarata e degeneração de retina. Então, se você não faz aquele exame de eletroretinografia num poodle, por exemplo, poodle, cocker spaniel, que tem catarata, você faz a cirurgia e ele tem a lesão na retina, e aí? Ele não volta a enxergar. O poodle eu quase não vi com esse problema, mas cocker é muito, né? O cocker spaniel é uma raça que tem bastante problema ocular, não só catarata. Olho seco, problemas de pálpebra, glaucoma. Então, vários outros problemas aparecem nessa raça também. E nesse caso específico, na maioria das vezes, não tem um jeito de reverter? Geralmente, a tendência dele é mesmo permanecer cego, apesar dos tratamentos? Ou é possível prevenir do cocker? Depende da causa da cegueira. Né? Existem, por exemplo, o olho seco tem como tratar e o animal viver bem a vida toda. E pode evitar outros problemas futuros, Pode né? evitar outros problemas futuros. A catarata tem tratamento cirúrgico. A degeneração de retina, infelizmente, é uma doença que ainda não existe tratamento, né? Talvez num futuro mais longo, célula-tronco. Célula-tronco hoje em dia é uma terapia que está sendo utilizada em oftalmologia, mas não para problemas de retina. São por exemplo, olho seco, já existe tratamento para célula-tronco para olho seco, tratamento com célula-tronco, com resultados bastante favoráveis. Entendi. E é uma doença que não tem cura, tem controle. Então, é um tratamento que vale a pena, né? Claro que tem casos que tem indicação, tem casos que não tem indicação. O meu interesse no cocker é justamente uma coisa pessoal, porque eu conheço, né, uma pessoa, aliás, meu irmão, e ele tinha um casal, né, de cockers. Então, eles são bem sensíveis, né, são fortes, mas aparentemente fortes, mas sempre são mais sensíveis. E já a fêmea já faleceu e o macho já há algum tempo completamente cego. E é muito difícil. Né, você conviver, porque você quer tentar ajudar o animal, o momento da adaptação dele, né, até que ele se percebe naquela situação.
Nossa, é muito triste mesmo. Principalmente quando a cegueira é súbita. Por exemplo, descolamento de retina. Existem alguns processos que causam cegueira súbita. Então, na cegueira súbita, ele se vê completamente perdido da noite para o dia. É muito difícil. Quando a cegueira é gradual, normalmente eles vão se adaptando ao ambiente, né? As coisinhas, cada uma no seu lugar. Mas a cegueira súbita realmente é complicado, porque ele... De repente, né, da noite para o dia... É um sofrimento para a família toda que acompanha os proprietários ali. Nossa, muito difícil. Vamos seguir com as imagens, então? Vamos lá? Aí é um fundo de olho de cão, né? É um fundo de olho normal. O fundo de olho dos animais, principalmente o cão e o gato, ele tem aquela área mais superior bem colorida. É muito comum quando a gente bate farol de carro no olho de um gato, ele brilha. É o brilho do fundo do olho. Então, assim, através do exame de fundo de olho, a gente consegue diagnosticar ou suspeitar algumas doenças, como toxoplasmose, como hipertensão arterial, doença do carrapato, algumas inflamações de nervo óptico, a gente consegue visualizar no exame de fundo de olho. E a degeneração de retina também, dependendo do grau, a gente consegue ver no exame de fundo de olho. Muito bem. E essa coloração... Ah lá, mais uma. Esse é um fundo de olho de gato. Sim. Aquela parte circular é do disco óptico, né? Do gato ele é bem circular, do cão ele é mais triangular. Também é bem colorido, né? E essa coloração ela pode variar, desde o azulado até o laranja, amarelado. Às vezes tem animal que não tem pigmentação também, é uma alteração normal, não é doença. E a gente consegue, pelo exame de fundo de olho, detectar várias doenças, né? Como a gente mencionou aqui. A toxoplasmose é uma doença bastante comum de dar lesão em retina, hipertensão arterial, que tanto em cão como no gato a gente consegue visualizar, hemorragias na retina. Então, assim, é um exame bastante importante para a gente diagnosticar, principalmente doenças que não são somente oculares. Entendi. Porque às vezes é difícil, né, por sinais, né, fazer esse diagnóstico ou o proprietário perceber, né, o que está acontecendo. Então... Normalmente ele percebe quando o animal perdeu a visão. Ou ele tem uma alteração de coloração muito evidente nos olhos. Aí ele percebe a coloração. Mas, por exemplo, a retina, se ele tiver uma alteração discreta, dificilmente o proprietário nota. Então é importante a gente fazer o exame de fundo de olho. Entendi. Vamos ver mais então? Vamos lá? Então, aí é um outro exame que a gente utiliza, né, na avaliação oftálmica, que é chamado teste da fluoresceína. A fluoresceína é um corante vital, né, de coloração esverdeada, e ele só adere em local onde existe uma úlcera de córnea, onde tem uma desepitelização da córnea. Então, ali, ó, onde está marcadinho bem verde, é onde tem uma lesão na córnea. Existem algumas raças que têm bastante propensão a desenvolver úlcera de córnea, que são os cães que a gente chama de braquicefálicos, que têm um focinho curto e o olho muito saltado. Sim. Então, o olho muito exposto, ele favorece o ressecamento, porque o filme lacrimal ele é espalhado pelo piscar. Então, o olho muito exposto, o piscar como é bem rápido, projetados, né? O olho bem projetado. Então, algumas raças, Shih Tzu, Lhasa, Pug, Pequinês, Bulldog francês, todos esses de focinho curto, Boxer, eles têm muita propensão a desenvolver úlcera de córnea pela grande exposição do globo ocular. Normalmente, a úlcera de córnea é causada por traumatismo, que pode ser um trauma externo, ou um próprio defeito de cílio, de pálpebra. Então, ele tem um cílio mal posicionado, ou nasceu no local errado e vai machucando. Nossa. Até abrir a úlcera. Entendi, mas então, olha, por esses dados a gente conclui que é possível prevenir. É possível prevenir. Assim, amenizar essa situação. Isso. Principalmente esses que têm características, né? Principalmente os que têm defeitos palpebrais. Porque aí o que a gente consegue no exame oftálmico determinar o defeito da pálpebra e indicar o tratamento que vai prevenir. As raças braquicefálicas que têm o olho muito exposto, hoje em dia a gente faz plástica para prevenir. Sim. A gente faz um leve fechamento das pálpebras para poder proteger aquele olho. Aumenta a proteção. Porque, inclusive, essas raças braquicefálicas, por exemplo, até a contenção, às vezes um susto, ou ele prender a cabeça na porta, o olho sai para fora.
Então, esse procedimento de leve fechamento das pálpebras, ele evita vários problemas. Então, isso realmente é importante levar no especialista, porque ele vai te indicar se realmente há ou não necessidade de fazer esse tipo de procedimento, para prevenir vários problemas. A gente pensa sempre na posse responsável, né? Porque quando você adquire o animal, seja comprando ou adotando, se você tem esse acompanhamento constante, já desde o início da compra ou da adoção, né? E que é necessário acompanhamento, todos esses pontos já são abordados e você sabe que é uma responsabilidade que você tem, né? De cuidar e até já tendo essa noção do que pode vir a acontecer, além das fatalidades, né? Que aí não tem como a gente prever. Mas é a posse responsável, né, doutora? Com certeza. A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Porque quando a gente previne, né, ou trata, né, diagnostica precocemente, o tratamento é mais rápido, né? A prevenção ela é importante porque você conversando, né, com um especialista, ele tem base para te falar, olha, isso vai acontecer, ou muito provavelmente vai acontecer. Então a gente pode evitar de alguma forma. Bom, olha, eu vou interromper um pouquinho só. Nós vamos ouvir a palavra do aluno, como sempre aqui em todas as nossas edições. É uma participação muito importante, porque a gente pode perceber na prática o entusiasmo daqueles que escolheram a medicina veterinária como profissão. Vamos ver. Sou daqui de Marília mesmo, minha família é toda do Espírito Santo, mas eu vim pra cá quando eu era pequeno e sempre, desde pequeno, sempre foi um sonho meu, eu sempre tive muito contato com animais, tanto quando eu morava na fazenda, quando eu morava na praia, sempre gostava de visitar aquários, visitar esses centros de animais, né? E desde então sempre quis mexer com isso, sempre quis cuidar deles, poder proporcionar o melhor do bem-estar para eles e tudo que for melhor para eles. Escolhi o Unimar porque foi mais fácil para mim, por eu morar aqui em Marília, então a Unimar se tornou mais viável para mim. A Unimar tem uma boa referência e é bem nomeada assim, é bem reconhecida nacionalmente. Tá aí, palavra do aluno é um momento importante. Imagino que a doutora certamente conhece muitos, não é, que estão nesse caminho, trilhando e realizando esse sonho. E é bom ver, né, as novas gerações se dedicando e levando adiante com muita seriedade a profissão, né, doutora? E a medicina veterinária tem evoluído muito, né? Ela, assim como a medicina, claro, a medicina humana está muito à frente, mas a medicina veterinária evoluiu muito em todas as áreas, né? Que a medicina veterinária ela é muito ampla. Muito ampla. Vai desde da região, da linha PET, que é a que a gente atua, mas tem bovinocultura, agronegócio, inspeção, né? Então, assim, tecnologia de alimento. Então, assim, é realmente uma área muito ampla, né? E que realmente exige que cada uma dessas tenha um estudo mais direcionado, porque quanto mais a gente estuda um assunto, mais conhecimento a gente tem, né? E muitos os desafios, né, que os profissionais enfrentam e vão enfrentar, porque a demanda é muito grande, né, por profissionais especializados. A responsabilidade também. Não é, doutora? Vamos voltar então à oftalmologia? Acho que tem mais imagem aqui para a gente aproveitar a oportunidade. Vamos lá. Então, esse aqui é um Shih Tzu, né? É uma raça também que tem bastante problema ocular. Isso aí é o chamado teste de Schirmer, né? O teste lacrimal de Schirmer. É um teste que a gente mede quantitativamente a lágrima, né? O olho seco é um problema muito comum em cães, né? Basicamente em cães mesmo. E existem algumas raças com predisposição a esse problema. Todos os braquicefálicos, Cocker Spaniel, Poodle. E hoje, assim, várias raças estão em ascensão, principalmente os mais peludinhos, todo mundo gosta de enfeitar, né? Porque hoje o cão, ele não é mais um animal, né? Ele é um membro da família. É verdade. Então, os cuidados são muito grandes. Então, quanto mais próximo você está do seu animal, mais rápido você percebe uma alteração dele, né? É o que a gente espera, pelo menos, né? Porque tem que ser assim. Então, quanto mais cedo a gente procura um auxílio, mais fácil fica para tratar qualquer problema. E aí, nesse caso, só voltando no poodle, a doutora está falando dos olhos secos, né? Aí a gente lembra também do animal que fica lacrimejando demais e mancha o pelo. Aí é uma outra situação. É uma outra situação. Esse é um problema bastante comum em poodle, maltês, né? E são
cães de pelagem clara e incomodam bastante, né, o proprietário. O lacrimejamento, ele pode, né, essa mancha da lágrima, ela pode ser ocasionada por vários problemas. Pode ser por, nunca é por excesso de produção de lágrima, né? Ou porque existe um canal lacrimal, né, que drena a lágrima do olho até o nariz. Às vezes esse canal ele pode estar estreito ou ser fechado. Bloqueado. Então a lágrima não tem para onde escorrer, então ela vai transbordar através do pelo. E existem alguns problemas, alguns defeitos na pálpebra que favorecem esse lacrimejamento. E ainda, alguns defeitos de pálpebra que obstruem o canal da lágrima, o orifício da lágrima. Então, realmente é necessário uma intervenção, às vezes cirúrgica? Às vezes uma intervenção cirúrgica, mas antes disso, o diagnóstico, né? Então, porque o problema não é só a mancha do pelo, né? Ele vai além disso. Então, realmente, a gente tem que descobrir a causa. A mancha é só um sinal. É um sinal, mas né? tem que ir atrás da causa. Atrás da causa. Eu lembro uma época que ofereciam uma injeção, principalmente para os poodlezinhos, essa injeção seria aplicada regularmente, não me lembro exatamente o tempo, o período, mas a ideia era simplesmente, praticamente estética. Praticamente estética. Né? Na verdade, o ideal é descobrir, né, tentar descobrir a causa. Quando existe uma obstrução mecânica do canal, isso é um pouco mais complicado, porque às vezes, mesmo a gente fazendo intervenção cirúrgica, ele pode ocorrer um estreitamento novamente. Aí você tem que fazer um canal artificial, né? Então aí a gente tem que colocar tudo na balança. Né? Tem que avaliar com calma. Tem mais alguma foto, doutora? Vamos ver? Tem? Ah lá. E aí, isso é um aparelho chamado tonômetro, né? Um tonopen. Ele mede a pressão intraocular. Ele é importante para a gente avaliar se o animal está tendendo a ter glaucoma, porque o glaucoma é uma doença que aumenta a pressão intraocular. E existem algumas outras doenças, como por exemplo a uveíte, que é uma inflamação ocular, que faz com que a pressão intraocular abaixe. Então a avaliação da pressão intraocular ela é importante para a gente poder saber se esse animal está tendendo a glaucoma, né, ou não, se ele está com a pressão intraocular muito baixa. Quando se faz a cirurgia da catarata, a avaliação da pressão intraocular é importantíssima no pós-operatório imediato, porque a pressão intraocular pode oscilar muito. Então, e é um exame muito simples, a gente faz com colírio anestésico. Muito rápido. Ele é um aparelho eletrônico. A gente dá várias encostadinhas muito sutilmente na córnea e ele dá o valor da pressão intraocular. E ele é muito fácil, não exige um posicionamento rigoroso do animal. Uma internação, não, nem sedação de maneira nenhuma. A maioria dos exames são tranquilos assim? A maioria é. No caso da prevenção é sempre mais Até tranquilo. o ultrassom ocular, eu esqueci de colocar uma imagem. O ultrassom ocular é um exame assim importantíssimo. A gente consegue ver várias alterações do exame ultrassom ocular. E a gente pensar que colocar um transdutor no olho do cachorro, nossa, é muito tranquilo. Não precisa, muito dificilmente a gente precisa de sedação. Até hoje eu nunca precisei sedar um animal para fazer ultrassom ocular. A gente só com colírio, em estilo colírio anestésico, e às vezes o cachorro é meio bravo na hora do exame clínico, na hora que vai fazer o ultrassom, não sei se é porque a sala está escurinha, assim, eles ficam muito tranquilos. Eles então, aceitam os contatos, muito bem, né? E é um exame que é relativamente demorado, porque a gente tem que fazer o exame fazendo vários cortes, né, para poder pegar toda a circunferência, né, porque o olho é uma esfera, né, para poder detectar todas as... É um mapeamento. É um mapeamento, então, e são nos dois olhos. Então, é realmente um exame relativamente demorado, mas muito tranquilo, indolor. É só com colírio anestésico mesmo, para ele suportar o gel e o transdutor, mas é muito tranquilo. E hoje cada vez mais acessível, né? Porque às vezes a pessoa, além de ficar preocupada se vai doer para o animal, se vai doer no bolso. Você fala, ai meu Deus, eu não posso a despesa, mas tem que pensar que isso é muito mais barato prevenir. Com e certeza. Hoje é muito mais acessível. Muito mais. Muito mais acessível. Muito mais. Então a gente vale a pena, investimento. É um né? investimento. Vamos mais então? Vamos lá? Acabou. Acabou? Não tem nenhum gatinho? Não tem Não nenhum. tiro, só um fundo de olho.
Mas, então, vou aproveitar para falar, tem que encerrar já, mas rapidamente. O gato também, além de várias questões, depois a doutora vai ter que voltar aqui para a gente falar mais, mas o persa, por exemplo, né, que eu li que é realmente uma raça com essa tendência, e a gente percebe que eles ficam incomodados, né, lacrimejando muito, mancham muito também o pelo, a característica da raça. Como o persa tem um nariz também muito curtinho, mesma coisa. Então, o que acontece? A pele nessa região, o nariz é curto, mas tem pele, aí ela vira para dentro. E aí faz com que ele tenha o que a gente chama de entrópio, é a pálpebra virada para dentro. E isso, além de irritar o olho, porque o pelo fica em contato com a superfície do olho, ele fecha o orifício lacrimal, pelo próprio mau posicionamento da pálpebra. Então, é muito comum o persa a gente ter que fazer cirurgia plástica corretiva da pálpebra para poder tirar essa irritação, né, que fica o pelo em contato com os olhos e liberar o ponto lacrimal. Entendi. Então, realmente é uma raça que tem bastante problema ocular. Vermelho constantemente. Isso, fica o olho irritado. Quando a gente mexe para limpar. Normalmente desenvolve úlcera de córnea, que é aquele que estava com corante, né? Então, os defeitos palpebrais precisam ser corrigidos, porque eles trazem lesões corneanas importantes, úlcera de córnea e até perfuração do olho. Nossa, então tem que correr. Tem que correr. Antes. Aí, mais uma, só rapidinho mesmo. Em relação à higiene, a higienização. Então, não é qualquer coisa que você pode passar, não é de qualquer maneira. E existem produtos específicos para essa situação, tanto para o gato quanto para o cachorro. Assim, o ideal é quanto mais neutro for o produto, melhor. Então, assim, solução fisiológica, né, cloreto de sódio 0,9%, água filtrada, água com né, algodãozinho. Preferencialmente a gás, porque o algodão solta fiapo. Bem pensado, é verdade. Então, porque o algodão acaba soltando fiapo. A gente pensa que é macio, né? Não vai irritar, mas tem esse problema, tem esse problema. Então, a gás. Ou você pode pegar numa seringuinha, jogar um jatinho de água e vai lavar, né? Na verdade, o que precisa é lavar o olho, né? Então, quanto mais a gente renovar, porque às vezes existem alguns problemas de pálpebra, inclusive, que fazem uma saculaçãozinha aqui e acumula a secreção ali, e vai contaminando, e aí vai dando problema. Então, assim, o ideal lavar. Muito bem, o ideal é lavar e buscar um especialista quanto antes, né? Para não deixar o animalzinho sofrendo. Doutora, chegamos ao fim do programa. Que rápido, muito rápido. Mas vai voltar, né? Vamos combinar uma próxima, que a gente pega mais imagens, vou trazer umas fotos dos meus lá também. E a gente vai mostrando aqui os exemplos. Tem muita coisa mesmo para falar. Muita coisa, né? Muito interessante. Obrigada mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço a todo mundo lá da Cedvet. Obrigada. Eu gosto muito do atendimento lá, é muito legal. Que bom. Parabéns pelo trabalho de vocês, a estrutura, tudo muito profissional, do jeito que a população merece, os animais também. Né? Parabéns, viu, obrigada, doutora? Até a próxima, agradeço. viu? Muito obrigada, viu? Olha, nós vamos encerrando aqui mais um Saúde Animal. É rápido assim mesmo, porque tem muita informação e a cada semana uma novidade. Então, você não pode perder as nossas edições às quartas-feiras à noite e depois você acompanha a nossa reprise, tá bom? Obrigada pelo carinho e até a próxima semana.